continuando com a apresentação e análise dos resultados, a gente vai falar um pouquinho agora da organização. Né? As duas empresas, ambas afirmaram haver normas e procedimentos formalizados e estruturados para suas organizações. Né? O controle da empresa de pequeno porte, ele nos descreveu que os métodos, né? Ele relatou que os métodos de controle... Ele descreveu que não possui métodos de controle. Né? Já na empresa de grande porte, ela relatou que faz uma reunião mensal com a apresentação de todos os resultados, né, mensais da instituição. Eles fazem um acompanhamento, né? Já no de pequeno porte, não. Bom, sugestões de melhoria. A gente vai dividir em dois. Primeiro vamos falar do de pequeno porte e depois do de grande porte. Quanto ao planejamento, nós sugerimos, né, estabelecer um planejamento formal. Porque o que ficou claro ali para nós, embora o gestor tenha, o proprietário, desculpa, tenha afirmado, né, que ele tem o planejamento e tal, as questões ficaram muito vagas. Muito superficial. O planejamento dele é mais ele mesmo que tem o planejamento. Ele não tem nada formalizado, nada por escrito, uma coisa de clareza para todos os seus funcionários, né? O planejamento dele é simplesmente... É mais a cabeça dele, né? As decisões são imediatistas, né? Acontece, ele vai resolvendo ali na hora, se tem um problema é ali na hora, então ele não prevê nada, não planeja de fato, né? A questão é tanto planejamento estratégico, tácito... e operacional não tem essa distinção, não tem essa discriminação. Isso. Na verdade, como a gente percebeu que talvez não tenha clareza desses conceitos, exato, né? Exato, porque isso tem uma percepção também. Tanto os dois proprietários dos dois supermercados, nenhum deles tem formação em administração. Não, um é proprietário e gerente do pequeno, e o do grande é o gerente comercial, mas que ele não tem o conhecimento teórico, né? Ele tem o prático mesmo. Não tem a graduação. Tem experiência somente. Liderança. Descentralização das tomadas de decisão. Justamente por isso, como no supermercado pequeno é o dono que faz tudo e que as coisas conforme vão acontecendo no dia a dia, ele vai resolvendo, vai falando com a equipe, a gente sugeriu que uma vez que ele tenha já esse planejamento prévio, ele consiga encontrar nas pessoas que trabalham com ele capacidades de liderança para que ele consiga delegar as funções e assim poder controlar melhor a empresa dele, contando com todas as pessoas que estão lá. E não se preocupar também com o crescimento, né? Exatamente. Até mesmo para ele poder ter tempo de se preocupar com questões mais importantes, não questões pequenas do dia a dia. No fim, ele abraça todas as questões e no fim, o que ele realmente deveria se importar, né, e poder delegar funções para pessoas, né, mas... ele fica preso nesses líderes, menores, né? Exatamente, ele perde tempo com coisas que ele poderia estar melhorando para a empresa. Em relação ao controle... Organização, né? A organização. A criação de um organograma. Também justamente por isso, para que ele tenha exatamente delimitado cargos, funções e assim atribuições dos cargos. A empresa, ele relatou para nós que realmente ela não tem um organograma, então não tem uma definição do que cada um faz na organização, né? Ele sabe, mas às vezes outras pessoas não sabem quem é quem. Então com um organograma ficaria muito mais fácil de lidar com os processos. Controle, então, é implantar mecanismos de controles formais. Então, se utilizar de instrumentais, né, que possibilitem que ele tenha esse controle melhor de mercadoria, de estoque, de finanças. Orçamento, qualidade. Exato. Relatório que dê esses parâmetros para ele, né, no caso para que ele possa quantificar, exatamente, qualificar. Exatamente. Antes, durante e depois. Né? Bom, supermercado de grande porte, em relação ao planejamento. Melhorar a comunicação interna. No questionário e também conversando com a Paula, que trabalha nesse supermercado, embora eles tenham inúmeros
instrumentos, mecanismos Instrumentos de de comunicação. comunicação, intranet, um sistema como Tem um chat, né? chat interno, memorandos, enfim. Muitas ferramentas, né? Por exemplo. Isso. Em alguns momentos essa comunicação se perde. Então, um exemplo foi quando abre vagas para promoção dos funcionários. Então, abre uma vaga na empresa e é colocado lá no mural, e somente no mural, e não fica muito claro as questões, as habilidades, os requisitos necessários para que os funcionários possam se candidatar a essas vagas. Não tem uma e de transparência fato, suficiente nesse processo. Exato. Né? Então, nessa questão da comunicação, entraria isso, melhorar deixar mais transparente esses processos internos e se utilizar da ferramenta de feedback. Feedback, retorno, Porque, as exatamente, informações. então eu me candidatei a essa vaga, eu quero saber se eu conseguir, óbvio, mas se eu não conseguir, por que eu não consegui, o que faltou, O que está faltando para poder, para que né? eu consiga me melhorar também e poder... Só voltando um pouquinho ali na questão do planejamento, que é importante destacar, que a gente acredita pelo porte da organização, a questão do planejamento estratégico, tácito e operacional deve estar definido em nível de gerência. Só que o gerente local que aplicou, onde foi aplicado esse questionário, não soube relatar. Quer dizer, ou essa comunicação não está sendo tão bem feita, ou está tendo algum ruído nesse processo. Então, Exatamente. a clareza maior do processo de comunicação se faz necessário. Quanto à liderança, né? Já foi batido. E organização. Apresenta as recomendações presentes na literatura, assim como o controle. Então, diferente da de pequeno porte, o que a gente conseguiu analisar ali e refletindo sobre as respostas que a gente teve, foi que nesses dois quesitos eles atendem perfeitamente, né? A questão da organização, controle é muito claro, os instrumentos de controle são Até ali a presentes, né? questão Fazem do parte da organograma, a rotina. questão do organograma, cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Já são bem definidos, E né? ninguém... eu não faço o trabalho de outro, Ninguém outro não faz o atropela meu, cada um a tem função de organização, ninguém. né? E o controle também sobre. As considerações finais. Só? Sim? Não, uma das questões que se evidenciou também, né? Quando é difícil a gente analisar essas instituições, tanto de pequeno ou como grande porte, sobretudo, somos alunos no início da graduação. Não temos conhecimento suficiente para poder fazer uma avaliação mais significativa, ou mais próxima, ou mais real, né? Falta um pouco mais de subsídios para isso. E a gente sentiu isso fazendo, a gente teve essa dificuldade real mesmo. Viu o travamento de algumas questões, sigilo, de não querer liberar muitas informações. E outra questão que se evidenciou, já foi falado, mas reiteramos a questão como considerações finais, é importante, né, até um aprendizado para futuros, é a dificuldade de encontrar instituições que queiram participar e pessoas que possam participar desse processo. É um desafio enorme mesmo. A gente, inclusive, nas nossas respostas, feedback que nós tivemos, nós achamos um tanto superficial, assim, acho que nós esperamos muito que eles fossem nos dar uma riqueza de detalhes, e foi uma coisa mais muito material superficial. para poder encorpar no trabalho. E por fim, né, mas ficou claro que esse trabalho traz uma importante contribuição para o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico para a gente. Então, Com certeza. É um trabalho de grande valia, sim. E eu acredito até que mostrou também o quanto que a nossa formação é importante. Exatamente. Nesses O quanto a momentos, gente Cada vez mais. consegue né? contribuir quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe o que... como a gente consegue... Para as organizações, não esse só para a trabalho- gente, mas para as organizações Realmente, esse também. trabalho nos proporcionou isso, como a gente vê organizações que precisam dessas ferramentas, né? A importância do administrador, né? A importância do administrador nessas organizações e para poder aplicar essas ferramentas, que são valia para poder o próprio órgão, né? A própria organização ter sucesso, né? É isso aí. É isso, então. Agradecer. Obrigada. Muito obrigado.